O Ligados na Tomada dessa semana vai colocar você no banco de passageiro de um motorista por aplicativo e também vice-presidente da Abravey, Tiago Garcia. Tiago, seja super bem-vindo ao Ligados na Tomada, meu amigo. Obrigado, Alex. Valeu pelo convite. Isso mesmo, eu acho que vai ser uma conversa bem eclética. É a primeira vez que a gente traz aqui no programa alguém que está realmente na mobilidade urbana, no dia a dia das ruas. O Tiago, que além de ser motorista de aplicativo, é Uber, né, que você faz, Tiago? Sim. Na verdade, a gente roda nas plataformas que tiver melhor para o motorista, né? Tá certo. E também vice-presidente da Abravey. A gente já trouxe aqui, fazendo parte dessa organização, o Clemente Gauer, que também já deu uma aula pra gente aqui, mas hoje a gente quer saber como que é isso sentado de carona, ou seja, no banco de passageiro, para saber como que é essa mobilidade urbana no dia a dia. Tiago, primeiramente, você falou que é vice-presidente da Abravey. Qual a diferença de Abravey para a BVE? Bem, na verdade, são duas associações vinculadas à mobilidade elétrica no Brasil. Enquanto a BVE representa as empresas, a Abravey representa o usuário, o dono do carro elétrico, aquela pessoa que realmente é o consumidor final da mobilidade elétrica. Entendi. Agora eu queria que você passasse para a nossa audiência como que é o impacto do passageiro quando entra num carro elétrico. Para mim, por exemplo, quando eu tive essa experiência a primeira vez, não foi aqui, foi fazendo uma matéria fora do país, a experiência foi realmente impressionante pela ausência de ruído, pelo silêncio absoluto e pelo conforto que a gente percebe dentro essa mobilidade urbana de emissão zero. Você já percebeu isso com algum passageiro teu? É interessante que você resumiu tudo o que eles falam. E é engraçado que eu noto isso desde 2019, quando eu comprei esse carro elétrico, né? E quando eu conversava, puxava o assunto, que eu gosto muito mesmo para falar sobre isso, eles falam assim, nossa, eu percebi que ele era mais suave, percebi que ele era mais silencioso, mais confortável. Esse cara não sabia que ele estava num carro elétrico ainda. Não sabia. Ele sabia depois que eu falava. Ele sentia a diferença e não sabia explicar o porquê dessa diferença. E o mais interessante também é que o carro ele se mantém novo por mais tempo. Você tem menos vibração no veículo, então ele acaba mantendo até mesmo as peças plásticas dentro do carro por mais tempo fixas, né? Então, quando eu falo que o carro tem 5 anos, todos se surpreendem. Nossa, mas ele tá tão novo. Então, o carro ele se preserva também muito mais. Isso impacta de alguma maneira no teu ranqueamento? Porque a gente percebe dentro, quando você está num carro por aplicativo, que tem a pontuação tanto para o motorista, mas também para o passageiro. Você não notou diferença na sua pontuação por estar num carro elétrico? Com certeza. Minha pontuação decolou depois que eu peguei esse carro elétrico. Também as caixinhas, né? As gorjetas aumentaram. Assim, aquele extra que a gente clica ali? Aquele extra aumentou. E também tem um outro fator. O motorista, ele se desgasta menos dirigindo um veículo elétrico. Logo, ele vai trabalhar mais feliz. Na sua casa, você tem um wallbox, tem um carregamento portátil? Como que você faz o carregamento do seu carro e com que frequência, Tiago? Eu não carrego em casa até hoje, porque o meu condomínio não permitiu que eu instalasse um carregador. Então, são 5 anos de carro elétrico carregando fora de casa. Eu dependo completamente da infraestrutura elétrica que fica de uso coletivo, né? Ou seja, o serviço que você hoje paga, um dia foi grátis, hoje é pago. Mas eu sempre uso infraestrutura pública de carregamento. Quanto você paga? Porque tanto no Pânico quanto no Máquinas da Pan, a gente sempre fez uma conta que é uma economia de aproximadamente 80%. Ou seja, você gasta 1/5 com o custo da energia elétrica se comparado com chegar num posto de gasolina lá na bomba para colocar combustível. Você comentava comigo que essa conta mudou muito de 3 anos para cá, mas o que isso reflete diretamente no teu bolso? Essa conta está correta se você for utilizar o carregamento na sua residência, ou seja, você pagando aqueles 80 centavos para a distribuidora de energia. Mas quando você carrega fora de casa, cada vez menos você tem pontos de carregamentos grátis, como era antigamente, e pagos agora. Então, eu pago por volta de 2 a 2,50 kWh de consumo de energia, mas ainda assim, a minha economia está por volta da metade do que eu gastaria com a gasolina, ou até mesmo menos, dependendo do local, se eu consigo um preço bacana. Agora, interessante é que se você tiver uma casa com fotovoltaico, essa conta é ainda melhor. Porque em 2, 3 anos você já teve um investimento de volta daquele fotovoltaico. Então, é muito mais econômico do que simplesmente carregar na tomada de casa.
E você fizeram uma conta, a gente teve a BYD, quando ela lançou a Shark, ela dava um kit fotovoltaico, ou seja, aí você tem emissão zero total e um custo que você paga, na verdade, ao invés de se falar de pagar o carro em tanto tempo, não, você paga esse kit fotovoltaico muito rápido, né? Então aí eu acho que é a linha ideal. Qual foi o teu gatilho, Thiago, para entrar no universo da eletrificação? Como que foi essa história? Você já tinha carro por aplicativo antes, combustível, a combustão, e depois migrou para isso? Ou a tua entrada foi direto no elétrico? Não, eu sou motorista de aplicativo há quase 9 anos, então eu já tive muito... Antes de chegar à eletrificação? Muito antes. Na verdade, antes de chegar à eletrificação até a mim. Já existem carros elétricos no Brasil há 10 anos. Mas antes eu utilizava um veículo normal, como qualquer pessoa. O problema, na minha opinião, era o rodízio. Então eu tenho outras atividades, né? O motorista de aplicativo é uma segunda atividade. Eu precisava chegar no escritório pelo menos uma vez por semana antes das 7 da manhã e tinha que chegar em casa antes das 5 da tarde, né? Então isso me frustrava muito. Eu busquei até um veículo híbrido para poder ser isento do rodízio. Mas em janeiro de 2019, quando eu vi que tinha um carro 100% elétrico e que eu conseguia pagar, falei assim, não, peraí, vamos fazer as contas de novo. Aí eu ponderei a combustão, o híbrido e o 100% elétrico. E eu cheguei na conclusão que o 100% elétrico me atenderia na minha demanda diária, nas minhas necessidades, e inclusive teria um custo de manutenção menor que o híbrido. Eu vou até, em cima do que você me falou de pontos de recarga que você utiliza por não ter em casa, vou até desconstruir uma fala minha, que eu sempre comento com os amigos, olha, é muito importante ou fundamental se você tiver um carro 100% elétrico, mesmo que seja para mobilidade urbana, que você tenha um ponto de recarga na sua casa. Então não é tão necessário, até em cima do que você falou da sua dificuldade. Você consegue, em São Paulo, ter essa mobilidade e buscando, não sei se é plug share que você usa, qual aplicativo, mas buscando pontos de recargas disponíveis? Sim, com certeza. Esse é o principal aplicativo que a gente utiliza. O plug share. É o plug share. Mas é lógico que se você tiver a possibilidade de fazer em casa, você vai ter duas vantagens. A primeira é o custo, que em geral você vai pagar mais barato do que se você pagar para uma empresa. E o segundo ponto é que você vai poder utilizar o carregador exatamente naquele momento que você não tem a necessidade no carro, que é quando você está dormindo. Então, é possível ter um carro elétrico sem ter um carregador em casa? É, mas a experiência é muito mais completa se você tiver, sim, um carregador em casa. Thiago, na tua visão agora, eu vou querer os dois lados, tanto como vice-presidente da Bravey como motorista de aplicativo, de carro por aplicativo. Primeiro, como que é a tua visão como motorista de carro por aplicativo nas ruas? Como que você viu essa mudança da mobilidade nos últimos 3, 4 anos? Olha, falar a verdade, é apaixonante cada vez que eu vejo um outro carro elétrico rodando na cidade. Antes você conseguia contar nos dedos quantos carros que você cruzava, praticamente você dava uma buzinada para cumprimentar. Se cumprimentava, eu também sou, né? Não, provavelmente você até conhecia a pessoa que estava dirigindo outro carro. Hoje não. Hoje nós já temos milhares, dezenas de milhares de veículos elétricos pelo Brasil e metade dessa frota ela pode ser encontrada na cidade de São Paulo, mesmo no estado, mas principalmente na cidade de São Paulo. Nós temos a maior presença de veículos elétricos e logo também a maior presença de infraestrutura de carregamento na cidade de São Paulo. E esse número ele é realmente impressionante, né? A gente vê uma quantidade muito grande de carros. O que me impactou, na verdade, foi no último ano. Se falar dos últimos 12 meses, o crescimento da eletrificação em São Paulo, principalmente, é muito grande. Você vê muito carro eletrificado na rua, como antigamente você não via tanto. Eu acho que essa proliferação dos elétricos, né, dos carros ligados na tomada, ela pode trazer também com o tempo uma melhoria na infraestrutura, principalmente com iniciativa privada. A gente não conta muito com iniciativa disso ou do município ou do governo, mas eu acho que a iniciativa privada ela está investindo. Quais players dessa iniciativa privada você utiliza, por exemplo, para carregar o seu carro e quais que estão disponíveis? O que mais você vê por aí? É fato que quem começou tudo isso foram as montadoras. As primeiras que trouxeram os veículos elétricos para o Brasil, elas colocaram também os primeiros carregadores para justificar a venda deles, né? Essa foi a primeira fase. Uma segunda fase surgiu junto à chamada 22 da ANEEL,
onde você já tem aquela contribuição compulsória das distribuidoras e tem que apresentar algum projeto para ser melhorado a prestação do serviço. E a chamada 22 previa a infraestrutura de carregamento principalmente nas rodovias. Só que ainda P&D, pesquisa e desenvolvimento, não é uma prestação de serviço, é um laboratório, né? Em 2020, que realmente começaram as empresas de prestação de serviço de carregamento. Então, a chave começou a mudar em 2020 de uma comodidade, de um laboratório, para um serviço. Então, hoje, você vê dezenas, até centenas de empresas que exploram o serviço de pontos de carregamento. Como hoje a gente vê diversas bandeiras de postos de gasolina, a gente tem muito mais de pontos de carregamento. Por quê? O posto de gasolina, por motivos óbvios, inclusive de segurança e até poluição do solo, você tem que ter um local específico. O ponto de carregamento, não. Você consegue ter em diversos locais, inclusive nos postos de gasolina. É uma energia que é comercializada também. Tiago, você citou um tema bem interessante, que é o posto de combustível. A gente vai ver num futuro próximo postos, como a gente vê de combustível, com dezenas de carregadores, ou seja, mas ali um posto de carregamento elétrico? Isso é uma coisa que você consegue enxergar nos próximos 3 anos? Não, eu já enxergo hoje. Você já vê isso? Já existe. Já existe, inclusive, na cidade de São Paulo. Locais, inclusive um posto de carregamento que atende especificamente motoristas de aplicativo. Não, eu já tenho uns 2 ou 3, na verdade. Com 3, 4, 5 carregadores. E tem uma bandeira específica? Sim, são empresas. Por exemplo, a Go Elétrica é uma delas, que tem no Cambuci. A EasyVolt é outra, que tem na região da Moca. Aqui, Fica em estacionamento ou aberto como se fosse um posto de combustível? O mais engraçado, era um posto de combustível. Ah, era? Ou seja, eles viraram a chave para a eletrificação? Viraram a chave. Pegaram um posto de combustível desativado e se tornou um eletroposto. Um posto de carregamento de veículo elétrico. E você acha que isso pode ser uma tendência para melhorar essa eletrificação? Sim, principalmente. O empresário investindo na eletrificação da mobilidade? Com certeza. Não um retorno tão rápido, né? Mas sim. E o principal fator de a gente ver a aceleração disso é que eles têm que marcar território. Eles sabem que o investimento é daqui 5 anos, talvez. Mas se ele não colocar hoje, alguém vai colocar no lugar dele. Falando de Abravey, que temas vocês discutem? Existem alguns fóruns, alguns temas para serem discutidos para melhorar a eletrificação dentro desse órgão? É engraçado que a Abravey começou como um CNPJ para fazer uma compra coletiva de pneu de um carro específico. Então, primeiro foi a força do usuário, eles se juntaram para buscar um benefício, para realmente juntar forças para conquistar alguma coisa. A partir daquele momento, surgiu muito compartilhamento de informação, de experiências principalmente, porque a maior parte dos primeiros proprietários de veículos elétricos são pessoas técnicas e apaixonadas. Então, um acabava ajudando o outro com dúvidas, né? Ou até mesmo uma tomada amiga quando você precisava. Hoje, a Abraveira já se tornou algo muito maior. Nós somos uma associação representativa, a única associação no Brasil que representa os interesses do usuário. E, além de nós estarmos junto do usuário perante as montadoras, as empresas de eletropostos, né, nós também estamos diante do poder público. A Abravey faz parte do Plano Nacional de Mobilidade Elétrica, participa de diversas discussões no Senado, no Congresso em geral, como a Frente Parlamentar da Eletromobilidade. E, inclusive, nós contribuímos com a discussão sobre o IPVA no estado de São Paulo e também o parecer técnico do Corpo de Bombeiros. E essa, digamos que está sendo a nossa principal luta de 2024. Tiago, antes do break você falava de IPVA e também de Corpo de Bombeiro. Eu vou começar pelo IPVA. Alguns estados, algumas cidades têm isenção. Por exemplo, Brasília, a gente viu um crescimento muito grande dos carros eletrificados, não só pelo poder aquisitivo, mas também pela isenção de IPVA. Como que está essa história? É municipal essa lei? Não, IPVA sempre é uma lei estadual. Mas em São Paulo, nós temos um benefício municipal. Então, o que acontece? Um dono de veículo elétrico na cidade de São Paulo recolhe seu IPVA como qualquer outra pessoa e faz um cadastro
no site da prefeitura, no serviço 156, para ter a restituição da cota parte da prefeitura. Então ela é muito mais burocrática porque o Estado não trouxe o benefício para o contribuinte. Mas, mesmo assim, com o reembolso não é o mesmo valor de desconto ou de isenção que você tem em outros estados, né? São Paulo ainda paga uma conta maior, não paga? Além de pagar uma conta maior, a gente só tem a cota parte da prefeitura, que é uma confusão muito comum que as pessoas fazem, que é metade do IPVA. Não é metade, porque do IPVA, 20% é destinado para a União, para o Fundeb. Desses 80% que sobra, 40% é para o Estado e 40% é para a Prefeitura. Então, o que você tem de restituição é até 40%, porque existe um limite de 103 unidades fiscais do Estado de São Paulo, que dá por volta de uns 3.500, né? Você comentava comigo que no teu prédio mesmo você está tendo uma dificuldade para colocar uma infraestrutura elétrica, ou seja, para colocar um wallbox, provavelmente, ou utilizar alguma tomada. E o Gauer, quando veio aqui, ele falou que existem algumas maneiras mais informais de você vencer isso, é com palestras, levar alguma pessoa da entidade para explicar quais são esses gargalos, quais as dificuldades e também a segurança que tem. O que muita gente não sabe é que é o mesmo que você colocar um chuveiro elétrico no seu apartamento. Só que para colocar um chuveiro elétrico, você não pede uma reunião dos condôminos, né, com o síndico para autorizar. Mas existe ainda uma coisa muito estranha dessa dificuldade de você colocar a eletrificação, mesmo que seja puxando direto da sua caixa de força, do seu relógio, né? E ainda prédios antigos, o pessoal fala, mas vai pegar fogo no meu prédio se a gente ligar. Aí no começo do ano apareceu, não sei se era boato, se era fake news, o que era essa história, mas que o Corpo de Bombeiros estava regulamentando uma história de 6 metros de distância de um carro para o outro, uma parede não sei o que, não podia ser no segundo ou terceiro subsolo, e a gente não ouviu falar mais disso. Mas isso são coisas que ainda estão travando essa eletrificação em condomínios, Thiago? Totalmente. Você já tinha primeiro o fato de quase ninguém ter o carro elétrico. 1, 2 no começo. Então, para você convencer todo um condomínio para aprovar em assembleia a instalação, já era mais difícil. E aí surgiu a preocupação, porque se o Corpo de Bombeiros está discutindo esse assunto, quer dizer que é algo perigoso. Eu não quero ter um carro elétrico do lado do meu carregando. Mas mudou muito a visão do próprio Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo desde que a gente começou a discussão em si. Até então eles tinham uma visão e com fatos nós conseguimos alimentá-los, informações, onde até providenciamos um intercâmbio com ele, com bombeiros de outros países como a Noruega, e já se pensa de uma forma diferente. Eu participo de alguns fóruns, algumas clínicas, até mesmo dentro de concessionárias, e eu vi uma coisa que para mim passou a ser esse cenário atual. Carro chinês. Esse consumidor ele não tem mais medo ou receio de ter um carro chinês. Está quebrando também esse paradigma de que o carro elétrico não é legal. Mas o que eu vejo sim é quando esse consumidor entra numa concessionária, ele entra com a dúvida, 100% elétrico ou híbrido. Como que você vê esses dois cenários? Nada é absoluto. Você tem que entender qual a necessidade de cada um e até o gosto, né? Então não adianta eu querer que todo mundo tenha veículo 100% elétrico só porque para mim funciona ou porque eu gosto. Mas o importante é que você alimente a pessoa com o máximo possível de informação correta, para que ela possa chegar às próprias conclusões dela. Eu tenho um hábito de dirigir dentro de uma determinada autonomia, de uma determinada região e um determinado período de tempo. Você não pode querer que uma pessoa que rode 1.000 quilômetros por dia e uma região como o Norte, Nordeste, tudo bem que agora está mudando muito, principalmente o Nordeste, mas que ele tenha a mesma felicidade que você com um carro elétrico dentro da cidade de São Paulo. É possível ter carro elétrico mesmo nas regiões mais centrais do país? Tanto é que eu tenho amigos no norte do Mato Grosso que utilizam carros elétricos facilmente todos os dias. Mas vai de cada um.
Eu também tenho essa sua leitura também. Eu acho que depende até do protocolo do dia a dia de cada um, dos hábitos da família grande, família menor, se mora em prédio, se mora em casa, como compra de qualquer carro. Você vai comprar um SUV, você vai comprar uma picape ou você vai comprar um sedã, né? Eu acho que o carro elétrico ele está entrando dentro desse contexto agora com o híbrido e 100% elétrico, exatamente com essa escolha, depende de cada um. Pós-venda, como que você vê a leitura de pós-venda? Eu vou jogar alguns Exor7 em cima de você, Thiago, que é o que a gente escuta muito. Puxa, mas eu não vou comprar por conta do pós-venda. Não, eu não vou comprar porque demora muito para carregar. Eu não vou comprar porque dá muita manutenção. Então, eu queria começar pelo pós-venda. O pós-venda com carro elétrico ele é completamente diferente, porque nós falamos de uma tecnologia que ela se renova a cada modelo que chega no mercado. Então, você comprar um carro de 2019 por 140 mil reais, ele não vai ser uma venda semelhante a um veículo a combustão de 2019. Por quê? Porque o veículo a combustão de 2019 até hoje, ele sofreu pouquíssimas mudanças. Agora, veja a tecnologia de um veículo elétrico de 2019 para 2024. Então, eu tenho consciência que tem veículos no mercado muito melhores que o meu hoje por um preço zero mais baixo que o meu. Então eu não posso esperar que o meu carro, que eu paguei 140 mil reais em 2019, vai valer, seja 120 mil hoje. Mas também tem uma outra visão. O fato de eu vender o meu carro por menos também é porque eu vou comprar um carro novo por menos. Claro. Então, existe uma... São atualizações de mercado, na verdade. Exatamente. Não de desvalorização do produto, né? Exatamente. Eu chamo de reposicionamento de preço. Manutenção. Pouquíssima. Porque são poucas peças de desgaste natural, tá? E mesmo aquelas peças de desgaste natural que você tem em todos os carros, como pastilha de freio, elas se desgastam muito menos. É um carro um pouco mais sólido, né? Ele vai sofrer menos vibração. Automaticamente você vai ter menos desgaste na caixa de direção, suspensão, amortecedor. E o motor elétrico, ele faz o que a gente chama de aquele efeito de freio motor, mas na verdade a frenagem regenerativa acaba poupando muito as pastilhas de freio. Eu, por exemplo, meu carro está com 100 mil quilômetros agora. Até hoje eu não troquei a pastilha de freio. Até o pneu, que todo mundo diz que precisa de um pneu especial, não tem nada de especial nele, desde que você coloque o peso adequado sobre ele. Ele também desgasta muito mais lentamente. Tiago, você está falando uma coisa, muita gente fala, foi uma inundação de fake news nos últimos 12 meses, né? Desde que esse mercado foi impactado pela eletrificação, mexeu muito com o mercado, não só dos elétricos, mas de outros carros, na hora de comparar tecnologia e custo, né? Custo-benefício. De qualquer maneira, eu queria ver a tua leitura. Você falou para mim que é motorista aplicativo já há 9 anos e de elétrico que há 3? 5 anos. Eu fui o primeiro motorista de aplicativo no Brasil com carro elétrico. Olha lá, então você pode dar essa resposta muito bem. Eu ia falar em 3, vou te falar em 5 agora. 5 anos. Como você vê esses próximos 5 anos se a gente colocar autonomia do carro e tempo de recarga? Quando a gente fala no caso de motorista de aplicativo, dificilmente você vai precisar de toda a autonomia do veículo para trabalhar em um dia. Por quê? Nós estamos num grande centro urbano, onde a média que você vai ter de velocidade vai ser por volta de 15 a 25 km por hora. Ou seja, se eu tiver um carro com 300 km de autonomia, trabalhando 10 horas por dia, eu não vou ter feito a autonomia desse carro. Então, esse profissional vai ser a pessoa que vai ter que carregar o carro todo dia em casa, diferente do usuário que roda 30, 40 km por dia. Mas ele vai conseguir, na maior parte das vezes, fazer a autonomia do seu carro sem necessidade de recargas no meio do dia. Exceto quando ele, por algum motivo, pegar uma corrida mais longa, de Guarulhos para Campinas, ele tem que ter essa questão da infraestrutura de carregamento mesmo no meio do dia. Mas isso já é algo habitual para a maior parte dos motoristas de aplicativo. Até mesmo porque boa parte desses motoristas fogem do perfil da pessoa que tem uma casa e um carregador na sua casa. Muitos deles moram em apartamentos e inclusive apartamentos de conjuntos habitacionais que muitas vezes não tem nem garagem. Então, eles acabam se utilizando também bastante da infraestrutura de carregamento diariamente para poder trabalhar no dia seguinte. De disrupturas tecnológicas, a gente já falou aí da tempo de recarga, autonomia.
O que mais você vê pela frente chegando para a gente falar, olha, foi um banho de tecnologia agora. Agora eu estou perguntando, já não é nem mais para o motorista de aplicativo, Thiago, mas para o vice-presidente da Bravei. Vocês discutem isso também? O próximo passo da eletrificação ou o próximo passo da mobilidade urbana? Como a gente vai chegar? O que vai ter aí para frente para esperar dentro desse universo que a gente já vive? É uma coisa interessante que a gente leva muito em consideração quando fala de carro, é o fato de se movimentar em si. Mas a gente tem que levar em consideração como se movimentar. Então, a primeira coisa que acontece, obrigatoriamente, tem que ser, é uma mudança de hábito. Ou seja, você muda a sua forma de relacionamento com o veículo, como você carrega ou como você abastece, muda a sua forma de condução, porque você vai buscar o máximo possível de eficiência. Então, as pessoas acabam reaprendendo como dirigir, né? Frenagens mais suaves, acelerações menos bruscas. Você acaba tendo mais responsabilidade com as pessoas ao seu entorno, porque sabe que elas não estão ouvindo o carro. E aí você também começa a ter um relacionamento diferente com o carro e com a marca em si. Porque os veículos elétricos, eles geralmente são mais conectáveis. Então você consegue ter uma noção do seu veículo pelo aplicativo, você consegue ter uma compra de, por exemplo, atualizações pelo aplicativo também, muitas vezes. E querendo ou não, a fábrica também consegue monitorar os seus veículos, né? Ela consegue ter muito mais informações. Segurança também, claro. Exatamente. Inclusive, essa parte de monitoramento leva em consideração segurança. Eles conseguem avaliar como que as baterias têm se comportado, como que os motoristas têm se comportado e pensar, talvez não para um produto futuro, mas até para melhorias para os produtos que já estão nas ruas. Então, trata-se de um veículo que você pode ter um relacionamento muito mais amplo. E até é interessante que a ansiedade da autonomia, às vezes, do veículo vem por conta do excesso de informação. Porque quando você está num veículo a combustão, a gente sabe, o ponteiro do combustível não é preciso. Sim. O ponteiro do carro elétrico já é um pouco mais. Tiago, foi um prazerzaço receber você aqui na Jovem Pan. Eu realmente fui muito bem impactado, não só pelo seu nível de aculturamento da eletrificação, como teve o Gauer aqui com a gente também, por essa aula. E eu quero me convidar, não para o Ligados à Tomada, mas para o Máquinas na Pan, para ficar no banco de passageiro e fazer uma matéria com você dentro do carro. A gente pode fazer isso? Com certeza, só estou esperando a agenda. Ah, então vamos marcar. E você continua ligado que daqui a pouquinho, às 4h, tem o Máquinas na Pan, com tudo do universo automotivo e também eletrificação. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.